E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. É o nosso podcast número 3, não é, Cristiane Lucide? Tudo bem? Ana Paula, tudo bem? Número 3. Olha, a gente falou Número assim com a boca 3. cheia. A gente demorou 4 anos para fazer esse podcast. Pois agora a gente é. está no terceiro. Isso, não é? muito orgulho, né? Muita alegria, muita felicidade. E cada vez que a gente faz esse podcast, que a gente traz o nosso podcast, a gente fica muito orgulhosa, né? Que sempre tem um convidado especial, um convidado de peso. Por quê? É sempre conteúdo bacana, é conteúdo para as pessoas que vão nos assistir. É sempre muito bom, né? Quando a gente programa o podcast, a gente já sabe o que a gente vai tentar trazer de melhor. E hoje tem mais um convidado muito especial para trazer um conteúdo muito bom, né, Cris? Nosso convidado de hoje é meu amigo. Olha, vocês vão reparar que todos os convidados do nosso podcast são os meus amigos, porque, óbvio, eu só trago os meus amigos, né? Então, Lucas é meu amigo, a gente trabalhou juntos, né, Lucas, na Secretaria Exato. de Infraestrutura e Obras lá no Rio de Janeiro. Lucas hoje é delegado da Polícia Civil, então é uma pessoa muito estudiosa, muito competente, é um super companheiro de trabalho. E a gente não pode contar as histórias da secretaria, né, Lucas? Isso vai ficar para outro dia. Mas a gente está querendo conversar hoje sobre tudo, né? Sobre a questão de concurso público, que é uma coisa que as pessoas se interessam muito. O Lucas tem 2 livros que ele colaborou, muito bons para o concurso da Polícia Civil, que já está aberto. Então a gente vai conversar sobre isso, vai bater esse papo sobre isso. É isso. Lucas Montenegro, delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, hoje vai trazer para a gente algumas qualidades, vamos dizer assim. O que o concurseiro que está ouvindo a gente aqui, primeiro de tudo, o que ele precisa, claro que além de estudar muito, gostar do que ele vai fazer, né? Mas acima de tudo, né? Porque ele tem que ter muito empenho, mas tem algo a mais, porque fazer um concurso para a Polícia Civil ou Federal que seja, você tem que ter aí uma capacidade, algo que te toque mais fundo, né, Lucas? Perfeito, exatamente. O postulante aos cargos policiais, é preciso deles que haja um pouco mais, é preciso que haja vocação, né? Você vai lidar com o público, você vai servir a sociedade. É uma carreira muito bonita, mas é uma carreira diferenciada, né? Que envolve risco, envolve tutela a bens tão caros à população como vida, patrimônio. Então, você não pode assumir uma obrigação dessas sem querer servir o público. É fundamental que você tenha esse desejo de ser, de fato, um servidor público. Essa consciência de que você vai servir ao seu país, né? Exatamente, servir ao seu país, servir a população, muitas vezes vai ajudar efetivamente as pessoas, né? Então tem que ter essa disponibilidade, tem que ter essa capacidade, né, de servir. E você sempre pensou em ir para a polícia, Lucas? Porque a gente trabalhou juntos um tempo, né? E você fez mestrado, eu me lembro. Você sempre foi muito estudioso. Eu acho muito bacana também, né? Todos os servidores públicos, quanto mais a gente consegue qualificar, né, o serviço público, melhor é para a população. Mas eu não me lembro de ouvir você falando sobre... Eu me lembro que você queria fazer concurso, mas assim, sobre essa questão da polícia, tanto é que eu até fiquei surpresa quando a gente se encontrou depois de algum tempo, aí você veio lá todo bonito, com aquele negócio delegado da polícia, distintivo da Polícia Civil. Aquele evento do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros, E aí eu fiquei super contente e tal, mas você sempre pensou nisso? Eu sempre gostei da atividade policial, sempre achei interessante a rotina. Curiosamente, direito penal, processual penal nunca foi muito meu forte, né, na época. Então, quando eu comecei essa trajetória de estudos, eu pensei ainda, acho que eu quero ser procurador de Estado. Eu comecei estudando mais nessa linha, mas eu vi que não era muito a minha praia e me redirecionei, de fato, à carreira de delegado. E aí, felizmente, né, consegui ter êxito na aprovação e hoje estou aí. Vai fazer 2 anos. Já que você tocou no assunto do direito penal, eu vou fazer uma confissão agora aqui, porque eu fiz muito concurso também, né? A gente vai falar de concurseiro, nós dois fomos concurseiros. Cara, eu não sei direito penal até hoje. É uma coisa que eu nunca consegui aprender e eu fui reprovada. Atenção, concurseiros, isso é uma coisa que tem que ter, resiliência. Eu fui reprovada nos 10 concursos por causa de direito penal. Eu passava em tudo, chegava na hora do direito penal, eu era reprovada. E aí eu passei para a Procuradoria do Estado, que não por coincidência, era o único que não tinha direito penal. Então, por isso que eu nunca tentei fazer concurso para a polícia, porque eu ia perder meu tempo, né? Pois é, mas todo mundo fala, eu fiz faculdade de Direito também, e a gente começa a fazer a faculdade e a gente se apaixona pelo penal. Né? Mas depois de um certo tempo, a gente desapaixona, eu não sei por quê.
E aí as outras áreas vão conquistando, a gente faz, mas acho que todo cidadão também deveria, né, ter essa consciência do penal, minimamente, do direito penal, porque acho que isso a gente tem que levar para a vida, né, porque a gente está aí à mercê das leis, né, a gente convive tanto a favor como contra, dependendo da posição que você esteja, né? Mas é algo que eu acho que a gente deveria ter mais acesso. Mais intimidade. No estudo dessa disciplina. Seria interessante, né, a população ter uma conscientização maior, né, dos seus direitos e obrigações, inclusive saber efetivamente o que é crime ou não, né, para você não agir em erro aí numa situação que pode te dar uma eventual dor de cabeça. Pode ser que não vai gerar uma condenação, mas um belo de um estresse pode ser que aconteça, e você se colocar numa situação dessas por desconhecimento é bastante complicado, né? É bom... Não é algo que eu desejo a ninguém. Você está do outro lado da persecução penal, realmente é bem desagradável. Com certeza. E como é que foi esse lance do concurso para você? Foi difícil? Foi fácil? Foi uma tortura horrorosa? Porque, para mim, todos os concursos que eu fiz foram torturas horrorosas. Você ficou estudando a madrugada toda. A gente não vamos enganar perdeu ninguém. Noite de sono, ficou mesmo, ali. né? É difícil pra caramba. Até retomando assim, a pergunta inicial, né, que o que é preciso ter para concurso em geral, né? Isso aqui não é só para polícia, para as polícias, né? O concurseiro ele tem que ter resiliência, né, como você bem mencionou, porque é uma etapa longa, né, da vida. Você ainda que esteja dando tudo certo nesse certame, você vai progredindo, mas são várias provas, são várias etapas. O concurso ele vai se alongando no tempo, né? Então você tem que ter um controle emocional muito grande, não pode ficar ansioso, né? O que é muito difícil, todo mundo vai ficar extremamente ansioso, preocupado, né? Porque você está lidando com vidas, né? Ali com a sua vida, né? No caso, né? Você, entre aprovação e reprovação é uma mudança de vida, né? Então você tem que ter essa dimensão de perceber a necessidade de ter autocontrole. É muito difícil. Por exemplo, o nosso concurso aqui da Delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele tem como etapas a prova objetiva, né? Lá você marca xizinho nas perguntas, aprovado e classificado dentro das vagas que o edital determina, você faz provas discursivas, né? No nosso caso foram 3 dias seguidos de provas discursivas, foi sexta, sábado e domingo, 2 matérias por dia. Então você vai fazendo, você faz, por exemplo, na sexta faz penal e processo penal, você não sabe se passou ou não. Aí no sábado faz constitucional administrativo, no domingo civil, medicina legal. Acho que foi algo assim, então você tem que ter controle. E depois de tudo isso, prova oral, e no nosso caso ainda tem o exame psicotécnico, é um exame até bastante rigoroso. Então, tudo isso para não te reprovar, você fica cada vez mais ansioso, preocupado. Meu Deus, já cheguei até aqui, será que eu vou ser reprovado, né? Vou ser reprovado na prova oral, ser reprovado no psicotécnico. A prova oral, por exemplo, nossa, bastante gente foi reprovada, não lembro o número exato, mas deve ter sido algo em torno de 1/3. Então, imagina, você já está próximo ali do teu sonho e cair numa etapa já que você acha que não seria capaz de ser reprovado. E muito difícil. por conta do nervosismo, muito né? Por estar ali sendo testado por alguém oralmente é algo que, às vezes, dá bloqueio, né? Exatamente. Eu acho que tudo que não pode acontecer na prova oral é você ficar silente, né? Se você não falar nada, aí acabou a prova para você. É melhor falar uma coisa errada do que ficar em silêncio total. O teste de aptidão física também é bem puxado? Para o delegado de polícia, ele não tem teste de aptidão física para o acesso ao cargo. A gente fez provas físicas dentro da Cadepol. Quer dizer, outra peculiaridade do concurso de Polícia Civil, que depois de aprovado, a Cadepol é considerada a etapa do concurso ainda. Então você está lá como candidato, você não tem um vínculo formal com o Estado, você não é servidor aqui no Rio. Então, o aluno, né, ele se torna aluno, ele ganha uma bolsa auxílio, né, que o Estado paga para te ajudar, uma ajuda de custo mesmo, e lá você vai ter disciplinas teóricas, disciplinas práticas, né, toda a parte de tiro, toda a parte de patrulha, progressão em área de risco, tudo isso, e educação física, né? Então, e todas essas disciplinas elas podem eventualmente reprovar, e ao final da Cadepol você aprovado ou reprovado, e isso é uma etapa do concurso. Se você for reprovado, acabou para você. Ainda tem Felizmente isso, né? ninguém foi reprovado na minha vez.
fez todas as provas escritas, prova oral e tal, mas ainda tem o lance da Cadepol. Ainda tem a Cadepol. É. Concluída a Cadepol, que levou, no nosso caso, acho que foram 6 meses, realmente não me lembro. Aí você é empossado, né? Aí você é policial, aí é delegado da Polícia Civil. E é difícil, é puxado? Essa rotina da parte, Cadepol. né? É difícil, né? Tem que ter disponibilidade, né? Muita gente tem que sair dos seus empregos, né? Se afastar da família, porque você precisa ter o dia inteiro ali para ficar na Cadepol, parte física. Às vezes a gente não tá, quando chega não tá vindo daquele momento do concurseiro, não tá na melhor condição física e tem que corresponder à exigência quase que imediatamente, mas o ser humano ele é extremamente adaptável, né? Quando você está diante do problema ali, acaba surgindo a solução e todo mundo se adaptou, todo mundo foi bem. E foi bacana, assim, uma etapa que deixa saudade, porque tá todo mundo junto, né? Cria um espírito de corpo, né? Tenho amigos aí que eu tenho certeza que vão ser para a vida que eu conheci na Cadepol. E a gente se fala o tempo todo, até hoje. Tá todo mundo na ativa, né? Teve pessoas da minha turma de delegado, né, que já foram para outras áreas, né? Acho que temos 2 juízes no Rio de Janeiro, um juiz em Alagoas, tem gente que foi para a Polícia Civil de outros estados, voltar para casa, né? Porque o concurso, muita gente vem de outros estados para fazer aqui também, né? Então, alguns de nós já saíram, mas a amizade fica, né? A amizade forjada no curso de formação. É porque a gente fica amigo na dificuldade, né, Lucas? Exatamente. Por isso que a gente ficou amigo, eu e ele, porque a gente trabalhou na dificuldade na secretaria. Naquele tempo era a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Obras, né? Que era um trabalho difícil, assessoria jurídica lá, o trabalho nas secretarias é bem difícil. Então a gente é amigo até hoje. Já faz um tempão isso, né? Já tem alguns anos, né, que a gente... Mas você estava falando negócio de prova oral e das provas de concurso, né? Quando eu fiz o concurso da PGE, também já que o nosso tema hoje é concurso, eu me lembro, assim, porque concurso também é aquela coisa que a gente tem que ter uma fortaleza mental, né? Você tem que resistir ao cansaço, resistir... É isso que ele falou, a gente coloca tudo naquilo. Então, assim, a sua vida, se você passar, vai ser outra diferente, é a vida que você almeja, mas se você não passar, você volta para o zero. Exatamente. E voltar para o zero é difícil, então você tem que voltar para o zero e começar tudo de novo. Então, o lance da resiliência. E aí aquela coisa de você mentalmente se acostumar com isso e fazer as provas que são demoradas, né? Você falou, você fez 2 provas por dia, de 2 matérias diferentes, 3 dias seguidos. A gente fez também, acho que foram, 5 dias, enfim... Aí tem que levar o lanchinho, né? Pode ficar com fome, pode ficar com sede. Exatamente. Aí eu me lembro que na época que eu fiz concurso, eu adorava um biscoito chamado goiabinha. E aí era o meu negócio que me consolava, porque eu estava naquele negócio da prova e tal, aí eu dava uma pausa e comia goiabinha. Exatamente. Depois eu voltava para, né, continuar fazendo a prova e tal. Eu vou te falar, depois que eu passei no concurso, eu passei uns 4 anos que eu não conseguia olhar para a goiabinha. Eu não comia mais. Eu via aquele treco no mercado e me dava um negócio, porque eu sentia a sensação aqui... física, porque era uma sensação física também, né? Do nervosismo e tal. Passamos 4 anos, e depois eu consegui comer goiabinha de novo, porque a gente fica com certos traumas, assim, né? É uma sensação visceral de nervoso, né? Você se sente oprimido, né? É muito estranho. No interior mesmo, é uma coisa bárbara, bastante complicada. Agora, a doutora Cristiane foi minha primeira chefe na administração pública, né? Então, uma mentora para mim. Aproveitar e agradecer aqui o convite de estar aqui, para mim é uma honra, né? Imagina, às vezes, como eu falei, eu só chamo meus amigos. Isso aí. Não é, Ana Paula? E para falar coisa legal. Para falar coisa legal e coisa que as pessoas têm curiosidade de saber, né? O Lucas, você escreveu 2 livros, né, Lucas? Você tem 2 livros aí. Um é sobre a lei orgânica da Polícia Civil comentada, né? Você e os outros autores. Né? E tem um sobre prova oral. Exatamente. Que, aliás, pessoas, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi prova oral. É porque eu não tive filhos, então eu não sei se a dor do parto é pior do que essa. Mas a prova oral foi um negócio ruim para mim, entendeu? Mas diga, fala aí dos seus livros, fala, porque eu acho que são coisas que as pessoas que querem fazer concurso, especialmente para essa área, né, das polícias, eu acho que são uma literatura importante, assim, necessária. Sim, exatamente. Bom, a gente lançou agora, né, um livro chamado Comentários à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, né? Eu coautoro esse livro juntamente com 3 colegas, todos delegados. Nesse trabalho a gente pega a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que é uma lei recente, fruto de uma grande luta aí da categoria dos policiais de ter um estatuto normativo
de âmbito nacional, mínimo, né, trazendo requisitos para o provimento de cargo, direitos, deveres e obrigações, tudo isso de uma maneira regularizada e uniforme. Então, foi uma lei fruto de muita luta, e poder comentá-la foi um trabalho muito interessante. O nosso livro, né, ele se propõe a ajudar tanto profissionais que lidam com o direito administrativo, ali, no caso concreto, com as polícias civis, quanto também estudantes e postulantes das carreiras jurídicas ligadas à polícia, né? Porque agora essa lei há de ser bastante cobrada nos próximos certames. Então, é uma literatura que eu tenho certeza que ela é bem válida, vai acrescentar bastante aí ao conhecimento de vocês, ouvintes, desejosos aí de seguir nessas carreiras policiais. O outro livro, né, que está saindo agora, né, está em fase de lançamento, ele trata da prova oral para o concurso de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro especificamente. Então, são 2 delegados antigos da carreira, professores. Eles organizaram um grupo de delegados que foi aprovado nesse último certame, né? Nisso eu me incluo, e cada um trouxe um capítulo, né? Dizendo como foi a sua experiência na prova oral, mostrando quais perguntas foram feitas, comentando, basicamente. Então, cada artigo tem uma estrutura parecida nesse sentido, né? Ele parte de uma pergunta feita efetivamente na prova oral e você começa a desenvolver, mostrando tudo que você respondeu, como você deveria responder, o que houve de errado, caso tenha havido algo de errado, como você poderia ser melhor, e mostrando, né, dando assim, esse testemunho de como é a realidade da prova oral, né, que é uma etapa tão importante, crucial e que muda tudo, né? Na prova oral, por exemplo, eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado da prova oral. Minha classificação no concurso ela subiu bastante, né? Fiquei ali no top, acho que fiquei em quarto, depois na classificação geral, graças à prova oral. Então é uma etapa que vale a pena você caprichar. Eu acho que o livro vai ajudar nesse sentido. Ele te traz a sensação, Quem né? me dera tivesse um livro desse para eu ler antes de fazer a minha. Já antevia, né? Ler o que é... Porque assim, agora eu não sei como é que é, mas pelo menos no meu tempo, assim, a gente não se preparava para essa etapa. Se você chegasse até ali, é tipo uma vitória, aí você vai lá e faz, né? Não tinha esse lance de se preparar para a prova oral e tal, que eu acho que me fez muita falta, sabe? É uma coisa assim, eu acho que se a gente tiver se preparar para isso... Você diz mais o psicológico mesmo, né? Tudo, psicológico, a postura. Com as etapas. Não, às vezes a postura. Porque eu tenho, por exemplo, mania de sentar, aí eu faço assim. E eu tinha um professor, que foi meu professor, o Marcos Juruena, muito querido, foi meu professor na faculdade, era procurador do Estado, depois eu passei na procuradoria, nós viramos colegas, e ele estava na banca de administrativo. E aí naquele nervoso da prova oral e tal, aí eu me sentei em frente à banca, e tinha uma cadeira vazia do meu lado, e eu fiz assim. E aí ele ficava assim pra mim. Aí no final eu não tinha entendido nada, fiquei desse jeito, porque parecia que eu tava assim meio relaxada, sabe? E aí depois ele me falou, não senta desse jeito, senta assim mais, né? Uma postura mais tal. Eu nem tinha imaginado um negócio desse, não era uma coisa que eu tava pensando. Então, tem detalhes, ser né? observado, né? Sim, pela postura. Porque assim, é a sua imagem que tá ali, né? Então, assim, às vezes você nem sabe muita coisa do que você tá falando. Você só tem um ponto que você não sabe nada, que aconteceu comigo em uma matéria também. Mas assim, você já tem uma postura, já é diferente de uma pessoa que tá lá, tipo, não, isso daí eu não sei nada, entendeu? Sei lá... São pessoas que estão ali também, Exatamente. Né? São seres humanos que vão ter alguma ideia de você, mesmo sem te conhecer. Exatamente, né? Impressionáveis como qualquer ser humano, e o contato que ele vai ter com você a partir daquele recorte específico da prova oral. Ele não te conhece, não sabe da sua história, não sabe das suas notas anteriores, não sabe qual é o seu pendor, para que área do direito você caminha melhor. Né? Ele vai olhar você, a forma como você se apresenta, e vai te atribuir uma nota e acabou, né? E é só ali, né? Não tem, peraí, eu quero fazer de novo. Não, quero fazer de novo. Mas eu falo tão bem, é porque hoje eu estava mal. Hoje eu estava nervosa. Então, eu acho que uma preparação
Porque realmente é uma pena, né? Porque concurso é um negócio difícil. Você faz aquelas provas todas, você chega na prova oral, que já não é fácil. Exatamente. E aí aí você já tá ali na beira, né? Na beira, tá quase com a mão no pote de ouro ali. Já tá imaginando, como é que eu vou gastar o meu primeiro salário? Exatamente. E aí você vai lá e toma, né? Fui reprovado na oral. Exato. Aí você, volta para aquele lugar lá atrás que você tava pro zero. Por isso que é bom, né, você ter um controle emocional forte, né? Porque esse medo de voltar pro zero, ele vai pesar na hora que você sentar ali para fazer a sua prova oral, né? Então tem que ter frieza, tem que ter sangue frio. Eu acho que até as carreiras jurídicas em geral exigem, né, isso do candidato e do profissional, que você tenha frieza, saiba lidar com situações adversas. E aqui, pro nosso caso da polícia, né, carreira de delegado, isso eu acho que se dá de sobremaneira. Você saber dar uma resposta boa a uma situação dinâmica e complexa, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para avaliar, por exemplo, uma situação flagrancial em madrugada, tem diferentes variáveis e você tem que ali tomar a decisão, uma decisão que tem que ser técnica, tem que ser adequada e em boa medida justa, né? Você não tem tempo, você está cansado, mas tem que estar pronto para responder. Então a prova oral ela faz um teste bom nesse sentido, né? É válido, né? Saber se você tem capacidade até mesmo de improviso, né? De posto contra a parede, você conseguir reagir de uma maneira favorável. Mas isso também você adquire também atuando, né? Com o tempo na carreira, na profissão, né? Essa coisa que você falou aí de saber como atuar, né? O que fazer diante de situações difíceis, complexas. Isso tudo também vai muito além, claro, da postura do profissional que está ali atuando e tal, mas também o tempo, né, de atuação na carreira, isso também, a construção, né? Exatamente. Isso também é fundamental para que você desempenhe bem o seu cargo, né? É fundamental. Os primeiros plantões, né, para quem está em plantão, né, porque enquanto delegado, você pode trabalhar tanto de plantão numa delegacia como no expediente, né? Trabalhar em horário comercial de segunda a sexta. Mas o grosso da nossa turma ele foi alocado em plantões em delegacias que sejam centrais de flagrantes, né? O que é uma central de flagrantes? É uma delegacia que responde por uma área territorial correspondente à sua própria circunscrição. Quer dizer, por exemplo, a minha é Taquara. Então, tudo que for da Taquara, Jacarepaguá é meu. Mas por ser uma central de flagrantes, eu respondo também por todos os flagrantes, né? Todas aquelas ocorrências que a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, ou a Guarda Municipal leve de uma pessoa conduzida, tudo aquilo que for de bairros adjacentes é meu porque está abrangido pela minha central. Então, a rotina do delegado plantonista das centrais é diferenciada porque ele vai avaliar se uma pessoa vai ficar presa ou não em flagrante, né? O grosso dos delegados de nossa turma, que é a turma do último concurso, eles estão lotados em centrais de flagrantes, em regime de plantão. Então, a gente está nessa realidade aí de apreciar situações tensas, né? Situações complexas com pouco tempo, né? Para você sentar efetivamente, porque está saindo um, está chegando o outro, né? Como eu disse antes, muitas vezes é madrugada, né? Você está cansado, mas tem que se atentar, não pode ser negligente de forma alguma, tem que ler tudo, prestar atenção em tudo, entender, até mesmo para não cometer uma injustiça, né? Prender uma pessoa errada, por exemplo. É difícil, mas como você disse, o tempo ele vai tornando tudo isso mais fácil, né? Hoje eu já me sinto muito mais seguro do que quando eu entrei. Quando eu entrei, era tudo consultando os amigos ali no WhatsApp. Ei, o que você faria aqui? A gente extremamente inseguro, né? Mas hoje não. Hoje eu já consigo navegar bem na profissão. Em situações delicadas, você já tem a capacidade de detectar, né? Com o meliante ali que está à sua frente, ou o suspeito, enfim. Você já tem, de acordo com essa tua experiência, você já aplica até a intuição ali naquele caso e já detecta ali, poxa, ele tá falando a verdade, não, aqui ele não está falando a verdade, está querendo me enganar. Você já consegue fazer isso, né? Sim, a experiência ela dá um instrumental para a gente conseguir compreender melhor aquilo, né? Essa história não está muito boa, não, tô achando estranho, né? Hoje eu já tenho essa percepção melhor, tenho
É até importante falar, o delegado ele não é nada sozinho, né? Então eu tenho a minha equipe, né? Minha equipe, a gente se consulta o tempo todo, meus policiais sempre me trazem, doutor, isso aqui tá estranho. Eu gosto sempre de ouvir a opinião deles, né? Nunca, não gosto de impor, gosto de exercer a minha liderança de uma forma mais ou menos participativa. E isso é importante, porque muitos policiais são antigos, né, já na instituição, e eles têm muito a contribuir para a gente, né? Então, tudo isso vai se agregando e vai formando um arcabouço de experiência, tanto daquilo que eu vivi, quanto do que vem me sendo ensinado por outras pessoas. Então, hoje já tenho uma segurança e isso vai cada vez melhorar, né? Buscar sempre me aprimorar mais, tanto teoricamente como em termos práticos, a partir da vivência. Bacana. E você é professor no curso, não é, ô Lucas, de preparatório para concurso? Porque, como a gente falou, o concurso para a Polícia Civil está aberto aqui no Rio de Janeiro. Já está aprovado, já saiu o edital. Está autorizado ainda. Agora ainda não temos edital, ele está autorizado, né? Estamos na iminência, né, de sair o edital. De sair o edital, de ter a formação efetiva da banca examinadora. Mas aí o povo já tem que começar a estudar, né? Porque não adianta estudar com o edital aberto. Né, concurseiros, tudo tem que ser uma coisa de antes, sedimentada, e de fato a gente está com um curso agora, né? Quem quiser procurar, pode me procurar nas redes sociais, né? Depois eu deixo aí minhas páginas, né? Sou um péssimo vendedor, né? Falando aqui, não, mas a gente vai colocar no vídeo, conto com a ajuda da equipe que se for para eu vender meus serviços, eu vou morrer de fome. Ainda bem que eu tenho um cargo público. Mas sim, estou dando aula de direito administrativo num curso com colegas delegados, né? Já ontem, por exemplo, gravei a primeira aula de direito administrativo, já temos outras aulas gravadas, né? A gente está abordando todas as matérias do concurso de delegado ponto a ponto, à luz dos posicionamentos da banca do Rio de Janeiro, né? Porque o concurso do Rio ele é diferente nesse sentido que ele é um concurso, aqui com aspas, bairrista, né? Ele é um concurso que privilegia a doutrina dos seus examinadores. E aqui o Rio tem uma linha, por exemplo, no direito administrativo muito específica, que há de ser seguida para o candidato que queira navegar bem nessa prova. Então a gente traz as posições da banca, traz as posições dos autores para o camarada poder ter sucesso nessas etapas, né? Então a gente depois vai botar, né, Ana Paula, no vídeo. Vocês estão assistindo agora, vocês já estão vendo, né? As páginas, né? E como que entra em contato. Lucas, como o Lucas falou, é gravado, né? Então, assim, a pessoa não precisa estar no Rio para fazer exatamente. O curso, né? Pode Brasil inteiro, outros países, quem quiser. Então, pronto. Temos uma plataforma de fácil acesso e tenho certeza que vai ser bastante útil, né, para aqueles que quiserem. E é isso, né? Estou nessa de dar aula de direito administrativo, que, embora eu seja delegado, meu objeto de estudo sempre foi o direito administrativo e até hoje. Fiz mestrado em direito da regulação, sou especialista em direito administrativo, né, a nível de pós-graduação. Eu gosto de estudar direito público, né, direito constitucional, administrativo, e gosto de trabalhar com direito penal, mas o meu objeto de estudo é o direito administrativo e por isso que eu dou aula dessa disciplina, não foi uma coisa aleatória. Então, sorte do pessoal que vai fazer o curso, né? Porque normalmente, eu não sei, vou chutar agora porque eu nunca fiz concurso para delegado pelo simples fato de que eu não sei direito penal. Mas, assim, normalmente, eu acho que a ênfase maior não é no direito administrativo. E talvez isso seja o diferencial da pessoa, porque todo mundo vai estudar penal na hora de fazer um concurso para a polícia, mas, de repente, as pessoas não vão dar tanto valor para o administrativo e é isso que vai fazer a diferença na hora da avaliação, né? E não adianta... Você tem que ser médio em tudo no concurso. Não adianta você ser um expoente do direito penal e ser absolutamente desconhecedor do direito administrativo, que você vai ser reprovado, né? No concurso da Polícia Civil do Rio, para delegado, você tem que ter mínimo em cada disciplina. Então, não adianta você ser especialista em uma e péssimo em outra. É até complicado isso, né? Tem que ter uma visão jurídica mais ou menos holista, né? Isso. As disciplinas se complementam, né? O conhecimento vai se complementando em cada área, né? Até para a sua atuação posterior. Exatamente. Depois, na prática, você pode precisar de um conhecimento de direito administrativo, de direito civil,
coisas que você acha que são desnecessárias para a profissão, mas não são. Na vida prática, tudo se complementa. Agora, a gente está falando aqui com os concurseiros, né? Você aconselha, você falou, não vamos deixar sair o edital para estudar, né, gente? Como é que é isso? A partir do momento que seria até um conselho, né? Para quem agora, ouvindo a gente, vendo a gente, assistindo a gente, fala, puxa, olha, legal, acho que eu tenho condições de prestar um concurso, vou me dedicar. Uhum. Esse tempo, esse start da dedicação, você acha que tem que ser bem antes, até mesmo de se falar que, olha, vai ter o concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para o que for... esse tempo, essa maturação para o início do estudo, você acha que tem que ser muito antes? Ou depende do concurso, né? Porque uns são mais pesados, outros mais exigentes. Cada concurso acho que tem sua peculiaridade, mas assim, o que eu posso falar do concurso de delegado, que ele é um concurso de carreira jurídica, você precisa de uma base muito sólida, né? E a base ela não se obtém de forma rápida, né? Então, quanto antes você começar essa preparação, melhor. Porque, eu repito, você precisa construir base, você precisa ter conhecimento jurídico acumulado. E depois, uma vez, por exemplo, aberto o edital, você intensifica e complementa o seu estudo com aquilo que faltou, né? Você vai olhar o edital e falar, esse ponto aqui eu não estou tão bom, vou complementar. Mas para partir do zero com o edital aberto é muito complicado. Porque, realmente, é um mundo, né, de assuntos, né, que pode vir a ser cobrado, e às vezes você não tem isso na memória tão recente, mas se você tem uma base sólida, você consegue construir uma resposta a partir de raciocínio jurídico. Por isso que é importante a base, né? Então, e a base se constrói com o tempo. Um planejamento para o estudo, né? Um planejamento para o estudo. Quem tem essa capacidade, eu não tinha, que faça um bom planejamento. Por isso que eu não me envolvi em dar mentoria, ajudar os outros a organização, porque essa parte eu não posso... Eu não sou uma pessoa propriamente organizada. Eu consigo ajudar bem... Vai trazer o conteúdo. Mas essa rotina... Bom, desorganizados, vocês também podem passar. Também podem passar. É possível. Existe esperança, gente. Vamos lá. Dá para correr atrás, fazer um esforço aí, mas... Não consigo aconselhar ninguém. Quanto mais organizado, o cara vai ter uma facilidade muito maior, né? Organizar dias de estudo. Hoje eu vou estudar penal, amanhã processo, etc. Isso eu até fazia, mas conseguir, por exemplo, mapear um assunto por assunto, coincidência de questões. Pois como é que faz para gravar? Tem algum método para se gravar, a gravar mentalmente, para você depois lembrar? E, enfim, tem alguma metodologia de estudo para isso? É o pânico. Pode você se lembrar exatamente. de tudo. Às vezes você acha que quando você tenta ativar a sua memória, você não lembra de nada, mas você, por exemplo, sentando e olhando uma prova, te perguntando, você começa a rememorar o assunto, você vai buscando na sua cabeça e o conteúdo sai, né? Quer dizer, isso na hora de fazer a prova, mas como método de memorização, eu gostava de escrever, né? Eu sempre fui também da escrita. Eu só consigo guardar o que eu escrevi. Exatamente, eu só gravo o que eu escrevi. E não adianta ser digitado, não. Tem que escrever à mão, no papel. Então eu tenho deve estar perdido em algum lugar, mas cadernos de livros que eu resumia. Página por página, fui fazendo um resumo à mão, e depois esse resumo ele ativava a memória visual, né? Quando penso, onde é que está, sei lá, desapropriação, eu escrevi, eu puxei uma seta ali que dizia não sei o quê, eu conseguia rememorar. Mas só ler, para mim, nunca adiantou. Gostava de ler, escrever, resumir. Era até algo mais lúdico, né? Sentir o tempo passar melhor, que você está produzindo alguma coisa. Isso é interessante, porque em tempos de todo mundo teclando, né, você pegar aquela pessoa para retomar essa habilidade da escrita como método de memorização, né, é mais um desafio para o concurseiro. E outra coisa que é importante também para quem faz concurso, assim, primeiro que organizadamente ou desorganizadamente, é um projeto de médio e longo prazo. Então, é isso que falou, saiu o edital hoje, eu vou começar a estudar hoje. Não é assim. Agora, a gente tem que se conhecer também, porque eu me lembro que quando eu estava estudando, eu fazia cursinho preparatório e tudo, e tinha umas pessoas que eu estudava lá no cursinho,
Eu chegava na aula de manhã e a pessoa dizia assim, eu estudei ontem 18 horas seguidas. E aí eu ficava apavorada, falei, não vou passar nunca, porque eu não consigo ficar 18 horas seguidas estudando. Eu conseguia ficar 4 horas, depois eu parava, depois mais 2 no máximo e tal. E aí o pessoal vinha assim com, porque a jurisprudência do Supremo sobre tal assunto, e eu pensava, gente, eu nunca ouvi falar nisso, como é que eu estou estudando há 2 anos e nunca ouvi falar nesse negócio? Então, assim, o que funciona para um, não funciona para o outro. E não tem um padrão. É uma regra, né? Então, assim, se a gente se conhece, eu me conheço, então eu sei que o meu jeito de memorizar as coisas é escrevendo. Não adianta eu assistir 10 aulas, uma atrás da outra, só escutando, porque para mim eu vou perder tempo. Né? E tem gente que não, que só escuta aquilo e também não adianta, então, para que vai resumir se já a memória né? auditiva perfeita. Exatamente. Então, assim, e a gente tem que se conhecer e, tipo, sei lá, se o cara leva 16 horas estudando, talvez eu consiga entender o que ele demorou 16 horas, eu consigo entender em 6, não sei. Exatamente. Né? Então, e não se deixar levar por esse... sei lá, esse cenário maluco. Esse frenesi. Porque tem gente que fica doida também, né? Tem gente que fica doida que não come, sei lá, enfim. Então, isso também é uma coisa que eu acho que a gente não pensa muito na época que a gente está nesse lance de fazer muita prova, mas eu acho que tem que fazer parte da preparação também, eu acho. E, acima de tudo, não desistir, né? Não desistir. Não desistir diante desses cenários, porque para um serve, dá certo, para o outro... Exatamente. Cada um tem sua história, né? Isso é até importante, né? Cada um tem sua circunstância de vida também. Tem um cara que ele pode se dedicar integralmente aos estudos e o outro tem que trabalhar. E esse que tem que trabalhar, que era o meu caso, por exemplo, você não pode se fiar pelo cara que tem o dia todo, nem achar que o caminho dele é mais fácil. Cada um tem sua vida, cada um tem suas questões, você não sabe quais são os dilemas que o seu concorrente está enfrentando, então não se paute pelo que ninguém está fazendo. Você faz o seu trabalho, não reclama, e já que você se predispôs a isso, também ninguém obrigou, né? Então faz, não reclama e vai até o fim. Se for aquilo que você quer, mesmo, né? Como ninguém é obrigado a ser concurseiro, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que estudava no ônibus. Porque Exatamente. Ele trabalhava o dia inteiro, tinha que advogar, porque tinha família, tinha filho, tinha que pagar seus boletos, não tinha tempo, e estudava no ônibus, na hora que estava esperando para fazer uma audiência e tal, e o cara passou e foi um excelente procurador. E tem outro... alguma coisa que eu carrego comigo, assim, que eu não sei se é verdade, mas na minha cabeça que assim, aquele cara que estudava 16 horas por dia, ele não passou até hoje. E eu que só consegui estudar 6, eu passei antes dele. Esse meio do concurso, né, você ouvir o que as outras pessoas fazendo, é uma coisa que você tem que filtrar, né, para não te gerar ansiedade, né? Gera muita ansiedade. Quando eu fazia prova, provão, né, que é aquelas salas grandes, né, que o provão faz aquele filtro. Exatamente. Gente, eu sentava, eu já conhecia as pessoas, porque é a ordem alfabética, né? Então a gente fazia os mesmos concursos, eu sou cristiana, e ficava com outras cristianas e tal. Então eu já sabia assim, aquele cara lá, ele fica falando o negócio do Supremo, da jurisprudência que estudou, que eu fico nervosa. Então eu sentava longe dele na hora de fazer o provão, porque eu não queria ficar esperando, porque a gente espera muito tempo a prova começar, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas a gente esperava muito tempo, porque a banca ainda ia fazer. Exatamente. Eles não vão fazer a prova. Exatamente. Você senta ali, tá todo mundo lá dentro, a porta tá fechada, aí é que a banca vai se reunir para fazer as questões da prova para não ter vazamento. Então você fica ali, 1 hora esperando. Então eu já sabia quem eram aquelas pessoas que me deixavam nervosa e ansiosa, e eu já sentava longe. Depois do 3º, 4ª prova, eu já sabia. Então tem esses negócios também, entendeu? Porque senão, nas primeiras, eu começava a prova e falava, eu não vou passar porque eu não sei esse negócio que esse cara tá falando, eu nunca estudei isso daí, né? Então, e o Goiabinha, que me ajudou, depois eu não consegui. Acho que deveria haver cursinhos para preparar essa parte de, olha, vou te dar as dicas, eu vou te dar os conselhos, não se deixe abater quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Isso é até muito aproveitar e importante. fazer uma propaganda, o nosso curso, né? O nosso curso ele disponibiliza para aqueles que quiserem auxílio psicoterapêutico com uma profissional. Isso daí, se eu tivesse tido isso, eu era menos doida do que eu sou hoje em dia. Eu tinha queimado menos da metade do negócio. Eu tô com as chagas até hoje do período de concurso. Não, porque... Um longo caminho para recobrar a sanidade. Você sai meio troncho do negócio, entendeu? Não, mas isso daí que você falou, nossa, é muito legal, é muito importante. Pra aprender a lidar com esse momento delicado, né? Com fundamental. os anseios, com os dilemas, né?
ter uma ajuda de uma profissional mesmo, não adianta ser uma conversa com um amigo e tal, né? Essa ajuda com o profissional mesmo faz toda a diferença. Porque às vezes você carrega as suas expectativas e as expectativas da sua família inteira. Sim. Né? Porque tem gente que não faz o concurso, porque eu quero, mas tem a família toda ali que está também, às vezes, dependendo, né, desse resultado ou naquela expectativa, porque, né, acha que aquilo ali que vai ser bom para você e tal. Então, na hora que você também não consegue passar numa prova, num concurso, tem que voltar para o zero, você gera uma frustração em você, mas também na sua família e naquelas pessoas. Ou, sei lá, tá esperando para casar. Só posso casar na hora que eu tiver um salário. Tá enrolando ali a outra pessoa. Tá enrolando. Aí você chegar e falar, olha, não foi dessa vez, vamos esperar o próximo. É mais um fator de pressão, né? É muita pressão. Aí... Então tem todos os tipos de pressão, né? Para você poder lidar com isso, a gente, às vezes, sozinho, às vezes não, normalmente sozinho, a gente pensa que tá, né, conseguindo, mas... E pode ser um fator que atrapalhe na hora, porque aumenta a sua ansiedade, aumenta o seu senso de responsabilidade na hora de fazer a prova. Porque aí vai você... Podia fazer um desenho, né? Você tá sentado lá e sua família toda tá atrás de você, a noiva, o namorado. Todo mundo ali olhando enquanto você tá escrevendo, né? E não adianta, na hora da prova é você e você. Você vai sentar e você tem que pontuar ali, tem que escrever aquilo que o examinador quer ler, né? Numa prova discursiva, por exemplo. Se você... esqueci de mencionar aqui uma jurisprudência, esqueci de mencionar um artigo... Esquece, são menos pontos que você vai receber, ou então vai tomar um 0 ali na questão. Então a prova ela é ingrata, né? Ela te pune muito, né? Nesse sentido, né? Um pequeno mole que você dá, ele repercute negativamente de uma maneira desproporcional até. Você vai correr o forte risco de voltar para a etapa 0 e tudo de novo. É difícil, não é uma vida fácil. Para aqueles que, claro, que querem isso, né? Mas fica a dica, né? Se não deu na primeira vez, vai para a segunda. Gente, olha, eu fui reprovado dezenas de concursos. Eu também. Eu nem conto porque eu não sei mesmo. Bota aí dezenas. Eu meio que parei de contar Brasil também. Afora, depois de um certo número de reprovações, eu só ia fazer o próximo. Tem aquelas pessoas no Vários segundo, que você faz no terceiro, já não quero também mais. sem estar preparado, né? Tantos que eu fiz sem estar preparado propriamente, fui para pegar a experiência. E a sua experiência também conta muito, né? É uma boa forma de se preparar. Eu particularmente gosto. Eu nem sei se hoje em dia o pessoal desse mercado de concurso, né? Porque movimenta todo um mercado, né? Eu não sei se isso é a dica ortodoxa que as pessoas dão hoje em dia. Vai e faz a prova. Eu sempre gostei de ir lá e fazer a prova, mesmo que não fosse meu momento, para sentir ali o que é o clima, né? Como foi dito aqui já, você tem que saber ficar sem comer, ficar no ócio total ali esperando, né? Por horas. Tem que ter noção do que é o ambiente, o que é o jogo mesmo, né? Por exemplo, nunca gostei de fazer questão em casa, simulado, essas coisas. Eu também nunca gostei. Nunca gostei. Eu sempre achei que, já caiu, não vai... Depois eu vou mal aqui, vou ficar só pensando que eu sou burro e não vou passar nunca. Então é melhor estudar e fazer a vera. Mas cada um faz. Outros gostam muito de estudar por questão, né? É uma coisa pessoal. Né? Não, e esse lance de treinar é bom também por causa de a gente aprender a administrar o tempo durante a prova. Porque, assim, são muitas questões... questões complexas, né? A prova discursiva principalmente, que tem que ter lá, você tem que colocar lá tudo que o examinador espera que esteja naquela resposta, e você tem uma prova enorme para fazer num tempo determinado. Exatamente. Então, aquele pessoal... Eu nunca tive esse lance também, mas tem gente que faz rascunho da resposta. Eu nunca fiz isso porque eu não ia dar conta de depois ficar nervosa para poder... Né, passar limpo. Então, assim, a gente aprende também a administrar o tempo... né, do pensamento, da reflexão, e você faz na tua cabeça, você escreve, cada um tem seu jeito. Porque não adianta também você responder, o negócio tem 10 questões, você faz 2 maravilhosas, e aí não deu tempo de fazer as outras 8. Você não vai passar. O cara vai dizer, poxa, que pena, 2 maravilhosas e outras 8 que ele não conseguiu fazer. Exatamente. Então, eu acho que nessa parte, mesmo que a pessoa ache, eu ainda não estou preparado para passar, e às vezes até passa, viu? Porque esses que a gente não faz, que a gente faz sem o compromisso, que você está mais relaxado, né? Você está mais, tô aqui só para... A informação vem mais fácil. Você está ali, né? Menos ansiedade, às vezes dá certo também, né? Vai ver que é isso que você vai passar. Então, fazer também sem o compromisso para ver como é que funciona ali, para poder dosar o tempo e o seu método de responder as questões, né? E ver o que dá certo e o que não dá, também acho importante, né?
Muito importante. Isso que você falou é bem verdade. Foi verdade para mim na prova objetiva da polícia. O que aconteceu? Eu estava muito bem preparado para a primeira aplicação. Porque teve uma prova, foi marcada, o objetivo todo mundo foi fazer, aí teve um dia de muita chuva no Rio de Janeiro, raio, eu acho que caiu uma árvore, eu não lembro qual foi a intempérie, mas que acabou com a luz de um prédio onde estava sendo realizada a prova, então a primeira aplicação da prova objetiva foi anulada por conta dessa questão aí climática do, Mas vocês do Rio. chegaram a fazer... Estamos lá fazendo, não, mas encerrou no meio encerrou enquanto a gente ainda estava fazendo. Isso foi, nessa época eu estava num momento bom de estudo. Aí beleza, não foi, anulou paciência. Aí a vida andou um pouco, me preocupei com outras coisas e na segunda aplicação da prova objetiva eu já estava sem estudar para esse tipo de prova, né, de múltipla escolha há um tempo. Acabou que eu fui com o coração leve e passei muito pelo conhecimento que eu tinha acumulado, né? Então realmente faz sentido demais isso quando você está tranquilo, né? Às vezes as coisas acabam acontecendo. Aí depois no discursivo e oral aí, me realinhei e fui com tudo, né? Quando eu fiz prova para PGE, que foi para onde eu passei, eu fui fazer o provão também nessa, assim, tipo... eu vou fazer esse negócio, porque eu estava tendo umas cobranças lá para poder me inscrever nesse concurso. Eu falei, eu vou fazer logo esse concurso, porque aí o pessoal que está me cobrando para de... né, larga do meu pé. Aí eu fui fazer o provão, demorou horas e horas, foi lá na UERJ até. Cansaço, aí eu queria ir embora. Eu falei, não, mas já estou aqui, então eu vou fazer esse negócio. Aí fiz. Aí eu não fui ver o resultado, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado, porque eu fiz assim, maior relax, né, o provão. E aí naquele tempo, porque eu sou uma pessoa antiga, né, não vou falar que eu sou velha porque eu não gosto, mas eu sou antiga. Naquele tempo, né, não tinha internet, esses negócios, a gente tinha que ver o resultado lá, no Diário Oficial, publicava no Diário Oficial. E aí eu fui comprar a edição do Diário Oficial que tinha saído o resultado do provão, já, sei lá, 4 dias depois, só porque o povo ficou me impregnando, porque eu tinha que saber o resultado, pelo menos. Eu falei, mas eu não passei. Não, mas tem que ver. Aí eu comprei o negócio, quando eu fui olhar, eu tinha passado no provão. Caramba. Aí eu falei, vai ter específica. Aí começou as maluquices lá de estudar, tudo. Aí eu acabei passando nesse concurso. Mas eu falo esse lance de você fazer também... lógico que não é fácil você chegar... eu vou fazer isso aqui sem compromisso. Não, tem compromisso. Mas, às vezes, as que a gente faz com menos autocobrança são aquelas que a gente consegue melhor resultado, porque não tem essas coisas da ansiedade, né? Para ficar ali atrapalhando na hora, né? O nervosismo é menor. Eu já estava longe da galera que eu sabia que me deixava nervosa também. Você já tinha... tudo é experiência. Já tinha lá todos os métodos, né? Então, eu estou aqui diante de duas pessoas que fizeram concurso público, passaram, né? São duas pessoas de sucesso. Não, primeiro sofreram, passaram, depois elas passaram. Sucesso, né? Assim... Vamos fazer uma pequena listinha assim, de conselhos para os concurseiros, para quem quer fazer concurso público, aquela coisa bem resumida, que é para não desistir, né? Porque não adianta, chega uma hora... Eu, por exemplo, já desisti de vários, tentei fazer alguns, mas eu não fui à frente, não. Eu confesso que eu não tive essa... Mas agora, Ana Paula, você não vai mais fazer. Agora, você está aqui trabalhando na TRFM. Não está. Ana Paula encontrou uma outra vocação. Vou começar a estudar, vou acessar aqui as redes, né, os canais do Dr. Lucas aqui. Vou fazer o cursinho, vou fazer o comprar cursinho, o livro. Vem para a Polícia Civil trabalhar com a gente. Legal. Aí. Não, eu sou contra. Então vai, Lucas. Para não desistir, faz uma listinha aí. Para não desistir, porque, poxa, tem as dificuldades. Partindo do pressuposto que a pessoa tenha feito um exame de consciência e entendido que realmente é isso que ela quer para a vida, né? Ela quer fazer concurso, ela quer ocupar um cargo público. Partindo desse pressuposto, o camarada ele tem que ter dedicação, não tem jeito, né? Vai ter que... 1000 coisas vão te oferecer uma alternativa mais lúdica hoje em dia, mas não vai ter jeito, vai ter que sentar numa cadeira e estudar, né? É chato, é maçante, dói a coluna, vai ter que aguentar essa monotonia e a falta de resultados imediatos, né? Quer dizer, você não tem um mecanismo de recompensa que seja tangível ali a nível imediato, porque tudo demora, você está construindo
um conhecimento que você não vê um resultado para nada, porque você não vai aplicar aquilo imediatamente, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso, né? Aprender que você está fazendo uma coisa para o futuro mesmo, para o seu futuro, né? Para o seu eu futuro. Ter essa visão, né? Visão de futuro, visão de que é necessário se dedicar agora, sofrer agora para melhorar a vida depois, né? E fazer o trabalho, né? Quer dizer, eu disse, não tem um mecanismo de compensação, então, de compensação imediata, né? O que você faz? Para mim, o que eu faço fiz o dia de hoje, bem feito, pensa o dia a dia. Vai bancando, hoje tem que estudar penal e processo, medicina legal, sei lá. Hoje eu vou fazer isso pelas horas que eu me propus, consegui fazer, pô, que bom. Parabéns para mim. Amanhã, de novo, com outras disciplinas. Vai vivendo o dia a dia e fazer o trabalho que tem que ser feito. Concurso público ele parece um pouco com um esporte de alto rendimento nesse sentido, né? A coisa do treinamento, da intensidade e da rotina, né? Você tem que ter rotina de estudo. Não se assustar com o conteúdo, né? Porque você começa a ver o que você tem que estudar, você fala... Não, e também assim, tem que ter em mente também que assim, quem resolve fazer isso, né? Como o Lucas falou, é isso que eu quero decidir. Isso implica em muita renúncia também. Porque assim, a gente, para entrar nesse tipo de estudo que é necessário para passar, a gente está renunciando a outras coisas. Então, você renuncia a tempo com a sua família, você renuncia a lazer, né? Você renuncia a coisas que você tem interesse, mas que naquele momento você não pode fazer porque você tem que dar o seu tempo para o estudo. Então, e às vezes é difícil até... E aí também eu acho legal esse negócio que você falou do curso, que tem um suporte psicológico, porque às vezes a gente está consciente disso, nós estamos fazendo as nossas renúncias, que a gente já sabe que são necessárias, mas as pessoas que convivem com a gente não estão compreendendo isso. Né? E às vezes elas cobram a nossa presença e botam mais ansiedade, porque querem que a gente passe logo para a gente poder voltar para eles. E a gente tem que conviver com esse tipo de situação que também não é fácil. Então, a pessoa que está ali do seu lado, os seus amigos, sua família... Muito difícil entenderem, né? É difícil, né? Porque assim, ainda mais quem trabalha e estuda. A pessoa trabalha, a família já não está com aquela pessoa durante o horário de trabalho. Aí, o tempinho que ela tem, ela vai lá e se tranca para estudar, né? Como o Lucas falou, tem que sentar, tem que estudar mesmo, naquelas horas que você tem para fazer isso. Então, e muitas vezes não adianta você explicar para as pessoas. Não entendem. Então, você tem que saber lidar com isso também, porque ainda tem essa... Vou falar, estuda depois, estuda de noite, estuda de manhã. Por que você não faz isso, estuda agora? Então, não, você tem a sua rotina e... mas vai perder aquela viagem, mas não vai na festa, ou não vamos no cinema. Não, eu não vou no cinema, eu vou estudar, né? Porque é o tempo que eu tenho. Então, também tem que ter mais né, uma... Que bom que você falou esse ponto da renúncia. Que eu nem abordei, porque eu realmente até esqueço, uma coisa tão naturalizada, né? Não, tem que renunciar, não tem jeito. É vida de cachorro mesmo, meu irmão. Vai sentar lá, vai estudar, vai sofrer pra caramba. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, né? Ninguém te obrigou a fazer isso, então você se predispôs, vai lá e faz. E tem que renunciar, não vai achando que você vai conseguir ter uma vida confortável e prazerosa e ser aprovado, porque não vai, porque o outro cara não está tendo, né? O teu concorrente está lá comendo a doutrina, né? Os trabalhos de professores consagrados de direito, está lendo a lei ali, decorando a Constituição, decorando as leis penais especiais, está treinando, está fazendo tudo e você vai concorrer com esse cara, né? Então tem que estar preparado. E a única certeza que a gente tem quando a gente entra nessa coisa é que a gente não vai passar se a gente não fizer. Aí é certo que você não vai passar. Se não fizer. Se não fizer. Quer entrar, quer passar, tem que fazer. E aí o processo é esse todo. Não fica nessa, se eu fizesse, eu acho que eu passaria. Pô, pensa, então faz, senta lá. Se predispõe, se tem essa vontade, se tem esse interesse, né? Aí eu volto, né? Eu falei no começo da minha fala, quero servir ao público, isso é importante, né? O cargo público, o servidor público, ele serve o público. Então, se você tem essa vocação, cai dentro, se dedica e vai valer a pena. A etapa, né, preparatória é dolorosa, sente dores físicas mesmo, sua condição física se deteriora, você não consegue estar tão bem, mas depois vale a pena.
É isso, saiba o que você quer, primeiro de tudo. Exatamente. Né? Saiba exatamente. o que você quer para poder entrar nesse ritmo, né? Que é passo a passo. Exatamente. Ana Paula, que pena, acabou o tempo, Pois foi tão bom, gente. né? Olha, a gente conversou aqui então com o Dr. Lucas Montenegro, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também mestre de Direito pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Segurança Pública, especialista em Direito Público. Vamos deixar as redes sociais, né, doutor Lucas, para quem quiser acessar. Opa. Seus livros estão disponíveis também, um vai ser lançado ainda, né? Exatamente, um está sendo lançado, um já foi lançado, que é o Comentários à Lei Orgânica, editado pela editora Freitas Bastos. É uma obra, acho interessante e válida aqui para o momento aí de estudo, né? Concursos na iminência de ser lançado. Minhas redes sociais, meu Instagram é @lucasrmontenegro. Salvo engano, acho que... A gente vai conferir. A gente confirma. É isso. O nosso curso é o curso Pentágono, né? Se procurar nas minhas redes, vai encontrar. Lucas, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Adorei. A gente... Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A gente tem o nosso passado de secretaria, Sim. né? Já fazia tempo que a gente não se encontrava tanto. Exatamente, Então, obrigado por ter vindo. Foi ótima a nossa conversa. Os nossos ouvintes vão ter muitas perguntas para fazer. Podem fazer, né, Ana Paula? A gente vai encaminhando para o Lucas. Se tiver muita pergunta, a gente faz outro, né? Vamos fazer outro podcast, outro, né? É isso aí. E a gente no nosso canal, vai ficar do no YouTube. Exatamente, vai ficar no canal do YouTube. A gente também vai ter uma entrevista aí com o Lucas, né, com a Ana Paula, na TVFM, que vai para o YouTube também. Então, muito obrigada por ter vindo, foi muito bom, gostei muito. Gostou, Ana Paula? Muito bom, Você gostei. gostou, Lucas? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, uma honra poder falar um pouco da rotina, acabou da rotina de concurso, da rotina de trabalho. Muito feliz, obrigado por me darem esse espaço. Obrigado aos ouvintes também por acompanharem. Muito bom. E esse foi o nosso podcast número 3. Outros virão, gente. Até o próximo. Mais um amigo meu que eu vou trazer aqui. Até o próximo. Tchau.